Olá, eu sou a Mónica, tenho 31 anos, sou enfermeira, sou militar e sou natural de Lisboa. Convict music. See, I can kind of recall a little ways back. Small trying to ball, always been black. And my hair, I tried it all. I even went flat, had a Gumby curly top and all that crap. Portanto, para mim, ter o cabelo natural é, para além de ser a minha imagem de marca, representa para mim o não querer ter uma imagem standardizada, uma imagem que as pessoas acham que é a imagem que é adequada para mim. Significa liberdade, significa estar como eu quero, significa que as pessoas gostam de mim pelo que eu sou, como eu sou, e passa um bocadinho por aí, essencialmente. Portanto, o processo de transição foi... Eu conto sempre esta história, eu fiz uma viagem esta bastante inspiradora, porque me cruzei com outras pessoas com o cabelo natural e tinham trabalhos dignos e trabalhos respeitados, então eu comecei a pensar por que razão é que eu não poderia ter o meu cabelo natural e ter essa tal profissão tão digna e ser tão respeitada quanto as outras pessoas que conseguem trabalhar e manter uma imagem natural. Comecei por tirar a tiçagem, cortar todo o cabelo que estava na altura esfrisado. Entretanto, tendo escolhido as dreadlocks, que iniciei com pelo sabão, pela esponja, enrolar o cabelo. Mais tarde experimentei cozer as dreadlocks e até que hoje, autonomamente, sou eu quem cuido do meu cabelo e cozo o meu cabelo. É assim um processo um bocadinho complicado, eu não vou dizer que não, mas gratificante. No que refere ao trabalho, eu acho que se calhar agora tenho um bocadinho mais de trabalho do que antes, sem dúvida que sim, mas é um trabalho prazeroso, porque, como devem imaginar, ter que cozer rasta a rasta, sim, lavar o cabelo com bastante frequência, se calhar até com mais frequência do que lavava anteriormente com a tiçagem, dá bastante trabalho, mas é como digo, é um trabalho bastante prazeroso. Eu acho que a pergunta mais inusitada: tu lavas o cabelo? Como é que tu fazes para tirar isso do cabelo? Como é que tu fazes para tirar essas trancinhas e a voltar a lavar o cabelo? Portanto, olha, eu faço muito esforço e por essa razão eu tenho necessidade de lavar o cabelo com muita frequência. Tive a necessidade também de adotar uma técnica diferente, por forma a que eu consiga lavar o cabelo e manter o meu cabelo minimamente enrolado. Mas sim, essas foram das perguntas mais bizarras que me fizeram, porque o meu cabelo é um cabelo natural, normal e portanto lavo com muita frequência e pronto, claro que com todo o trabalho que depois está à volta disso. Eu acho que nós, para além de tudo, temos que ser também conscienciosos e perceber que a nossa vida de maneira nenhuma pode ser, a nossa vida pessoal, a nossa família, as pessoas que nos rodeiam, podem ser penalizadas pelas decisões que nós tomamos. Isto eu porque vivo numa família, não é? E o meu sustento poderia, ou o sustento da minha família poderia depender disto. Isto seria uma situação um bocadinho diferente. Neste momento, eu se calhar não sou a pessoa mais... Essa pergunta, claro que é muito pertinente, sem dúvida alguma, mas neste momento, sendo eu militar e estando eu na instituição há 12 anos e tendo eu o meu cabelo natural, eu trabalho com o cabelo apanhado, como é exigido, com uma rede, como é exigido. Portanto, eu nem sequer aceitaria ou nem sequer essa questão, porque o meu cabelo é um cabelo natural. O que está protocolado, pelo menos no trabalho que eu tenho, é que, portanto, o cabelo não pode estar solto ao ponto de bater na lapela da camisa ou estar mal apanhado, mas como essa questão nem sequer se coloca, mas eu, honestamente, se por acaso não tivesse este trabalho e tivesse outro trabalho qualquer, claro que agora vou falar de forma hipotética, mas eu acho que não cortaria o cabelo para trabalhar noutra... Possivelmente, e se isso me fosse permitido, já aconteceu noutras circunstâncias que não de trabalho, ok, não me aceitam, se calhar sou eu que estou mal, ok, mude, quem está mal muda-se, portanto, ok, vou para outro sítio. Honestamente, eu acho que nós, africanas, acabamos por começarmos a aceitar mais o nosso cabelo, o que não quer dizer necessariamente que o que é estar na moda ou não é muito relativo, não é? Mas o que não quer dizer que
todos os outros fatores também não estejam relacionados, não é? Passa um bocadinho por ter coragem de mostrar qual é a sua real imagem, qual é a sua real cultura, não é? E fazer aqui um processo inverso, porque é que tenho que eu ir de encontro àquela que é a imagem que as pessoas esperam de mim e não tenho que as pessoas aceitar aquela que é a minha real imagem. Acho que passa essencialmente por aí. Por exemplo, o meu pai, quando eu decidi fazer a transição para o cabelo natural, o meu pai usou uma expressão que eu nunca mais me vou esquecer, expressão esta que eu também muitas vezes, quando estou um bocadinho mais frágil, me recordo muitas vezes, que é, o meu pai disse-me do género, "Ei, já nem me lembrava das tuas feições, tanto cabelo era, não é? Tanta necessidade há de mostrar uma imagem que não é nossa, não é? Isto, no fundo, quando nós pensamos calmamente, é isto, é mostrarmos uma imagem que não é nossa. Eu lembro-me de ser mais miúda de dizer que jamais iria tirar a tiçagem, jamais. Eu usava uma expressão bizarra de um dia que morra, por favor, a última coisa que me podem fazer é tirar a tiçagem. Tanto cabelo é que nós acabamos por perder muito da nossa essência, porque estamos à procura de satisfazer o quê? Essa é a questão, não é? Satisfazer o quê ou satisfazer quem? Eu não tenho saudades nenhumas, dava um trabalho, quer dizer, o trabalho era meu porque eu tinha que arranjar-me um cabeleireiro, gastava imenso dinheiro e não era eu. Pronto, sinto-me mais livre, mais solta, mais genuína, apanho o cabelo, faço o que quiser do meu cabelo com muita facilidade e pronto. O que não quer dizer que seja fácil, é só um cabelo natural. As pessoas são livres, é um facto, e nem me sinto no direito, embora aquilo que eu vou dizer agora possa parecer uma crítica, eu nunca pensei muito sobre isto, sinceramente. Eu acho é que, assim como eu hoje, e mais uma vez eu não estou a querer criticar ninguém nem a censurar ninguém, mas assim como eu hoje, eu estou a falar de mim, olho para as fotografias que tinha anteriormente e para a imagem que tinha anteriormente e acho quase que ridículo, também acho ridículo nós estarmos a querer adotar uma cultura que não é nossa, não faz sentido. Claro que as pessoas são livres e nós podemos olhar para umas tranças e as tranças são só tranças, assim como a tiçagem é só tiçagem, mas nós pensarmos no que é que nós queremos transmitir com a nossa imagem, que a nossa imagem na verdade transmite muito da nossa personalidade, acho que de facto não faz sentido. Acho que cada um pode ser o que é. E eu vou ser muito franca, eu sou muito mais aceita, apesar de tudo, com o meu cabelo natural, com a minha imagem natural. Esta é a Mónica, com as minhas dreadlocks, com os meus dramas, com as minhas coisas, eu sou a Mónica e é assim que me sinto. E acho que a minha família aceita-me por eu essencialmente aceitar a minha imagem, acho que passa um bocadinho por aí.